Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do P-Dive. Eu sou Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo imbecil. Seu imbecil? Khaled, eu. E aí, ô fofinho? Cara, você no dia do seu aniversário, nem assim você é cordial. Quando verem esse episódio aqui, nem vai ser mais meu aniversário. Mas hoje é seu aniversário. Hoje é meu aniversário, eu não divulgo pra ninguém. Não Ninguém divulga. sabe. Porque você é tipo Matusalém, tá ligado? Não gosto que fica mandando mensagem, Aliás, tinha um marcando. bolão rolando hoje na agência. Ah. Todo mundo tentando adivinhar a sua idade, mas ninguém sabe sua idade. Ninguém sabe a idade? tipo, Isso mano, é perfeito. É tipo um Highlander, tá ligado? Ninguém sabe de onde veio, quando vai, ou se ele morre. O que a gente sabe é que você é imortal. Isso é verdade. Porque um cara que infartou, e o cara infartou e não morreu, esse cara, ele é assim... Já desafiou, né? Já desafiou a física quântica. E eu testei, viu? Eu testei pra infartar, eu testei a febre da vida. E aí, ô fofinho, tem convidado hoje? Graças a Deus tem convidado, porque eu não aguento mais gravar com você. também É só não, eu e velho. você, tipo eu mesmo e Irene, tá ligado? Eu não aguento mais gravar com você. Eu tô cansado já. E hoje tem convidado bom, hein? É mesmo? Hoje Quem tem que convidado. Ele já começa. Cara, já começa nessa chamada. O cara, ó, hoje, ele fez uma virada de chave que pouca gente tem coragem de fazer. Depois de 20 anos de carreira na parte executiva em finanças, esse cara pivotou. Pivotou a carreira. Ele pivotou a carreira, velho. E hoje ele tá à frente do marketing, estratégia e fidelização da Bonifique. Eu falo aqui com meu amigo Leandro. Seja muito bem-vindo. Boa, ao nosso Leandro. podcast. Pô, Bem-vindo. cara, Obrigado aí pela recepção. Você falou que o convidado de hoje é bom, eu tô imaginando os outros. Não, é. Aliás, eu já vou te falar. Se você tá esperando muito, só quem assiste é eu, a mãe do Rafa, que não tá mais aqui. A minha mãe já desistiu de assistir. E a minha filha que tava mandando nos grupos da escola. Tava, né? Não, então- mas eu mandei pra uma galera. Então Vai salvar, então. Vai salvar o episódio, então. Boa. Porque é um podcast de quinta, você tá? Exatamente, cara. Cara, eu já começo perguntando pra você o seguinte, né? Tem uma pergunta aqui pra abrir, né? Mas pra quem não conhece o Leandro, eu queria que você se apresentasse, né? Porra, beleza. Sou o Leandro, cara, eu tô à frente da área de marketing da Bonifique hoje. Junto com o marketing aí eu carrego eu tenho a incumbência de ser um especialista em loyalty, em fidelização de clientes, que é o que a Bonifique majoritariamente faz. Tô nessa jornada aí com a Bonifique há 3 anos, mais ou menos, desde quando a gente começou a empresa. E como você falou, cara, foi uma puta pivotada. Aí, né? Eu falei puta, pode falar puta? Puta Pode, que não, pariu. tá, você pode falar o que você quiser. Eu falo, ninguém aqui. assiste, pode? Cala a boca. Tranquilo, então não vou me segurar, não. E, cara, eu construí minha carreira inteira em finanças, meu. Loucura. Big companies, dentro, fora do Brasil. Morei no México, viajei vários países fazendo alguns projetos aí ligados a finanças, a auditoria. E aí comecei a me aproximar muito mais da parte estratégica, de planejamento de negócios, entendimento de cenários, otimização de fluxo de caixa, tal, tudo aquilo que ninguém quer fazer, né? E, porra, olhando muito pra isso, eu falo, cara, eu acho que eu consigo agregar em um negócio aí mais embrionário, consigo começar alguma coisa. E aí, putz, conheci o Vini ali, que é meu sócio, o Vini me apresentou o Alex, a gente ensaiou outro negócio lá, até vi a ideia da Bonifique. A gente teve a ideia a gente discutiu a Bonifique numa mesa de bar. Ah, isso são os melhores ali no negócios. Ipiranga. E dali, a gente saiu de lá e falou, cara, vamos tocar pra frente. É isso que a gente quer. Vamos tocar pra frente, é isso que a gente quer, é isso que a gente vai fazer. A gente pulou de cabeça, embarcou nessa, cada um assumiu ali uma cadeira. Cara, e hoje eu tô ali legal. com o marketing, como eu falei, tentando ser uma referência em Cara. criação de estratégias de sucesso para fidelização de cliente. Tem dado muito certo até agora, mas o desafio tá aí ainda pra gente percorrer uma puta estrada. Como sempre, né? Como sempre. Sim, E- sim. E pra quem não conhece a Bonifique, fala um Isso pouco da que eu ia Bonifique. perguntar. É isso aí? Uhum. Nós temos uma sinergia boa, né? Então, às vezes você acerta. Ah, que A bom. pergunta. Ah, que legal. Show. Manda. Cara, a Bonifique tem uma solução, e aí eu gosto de usar a palavra solução porque ela tá basicamente pautada em 2 pilares. A gente entrega a tecnologia com muita expertise, a gente é integrado com as maiores plataformas de e-commerce do mercado, com quase todas elas, para ser sincero, com os PDVs mais relevantes também. Então a gente cobre uma boa porcentagem do varejo tecnicamente. E a nossa solução leva junto a expertise desses 3 anos, o entendimento de como é criar um programa de fidelização para cada tipo de segmento, para cada tipo de negócio, Cara, que para cada brilhante. momento. Então a gente desenvolveu a nossa metodologia própria, testou, aprovou, fez acontecer, fez o que dá certo, aprendeu pra caramba, parou de fazer o que dava errado, graças Mais a Deus. perto só de você, pode Boa, falar. boa.
parou de fazer o que dava errado, repetiu o que dá certo e continua aprimorando. Recentemente, a gente, por entender bastante de loyalty, a gente conseguiu perceber, conseguiu inferir e conseguiu ter certeza dos dados que a gente tinha de mercado, de que o comportamento do cliente fidelizado é muito mais benéfico para a marca. Total, cara. Além de ser mais barato você fomentar uma segunda, terceira, quarta compra do que trazer um cara novo, vocês sabem melhor do que eu Total. a altura que tá o CAC. E não para de subir. Discutimos em alguns episódios Especialmente esse ano. Especialmente esse Especialmente esse ano. Então, cara, quando a gente fala do cliente fidelizado, o comportamento mais benéfico para a marca que ele tem é algo que faz muito sentido você ter cada vez mais caras fidelizados. Com certeza. E aí a gente olhou para isso e falou, pô, a gente entende de fidelidade. A gente entende de como trazer esses caras que já são pertencentes à marca para um ambiente mais rentável. Cara, vamos buscar outras maneiras de trazer mais gente? Brilhante. Aí a gente criou o Bonifique Engage, que é uma solução também dentro da Bonifique, que olha muito para ativação e reativação da base. Então a gente olha ali, quando eu falo ativação, não obrigatoriamente precisa ser da base, pode ser qualquer tipo de ativação. A gente vai fazer umas legais no dia 24, vocês vão estar lá, bom. vão ver. Quando a gente olha para essa funcionalidade, ou para essa proposta de negócio, melhor dizendo, a ideia é o seguinte: suportado por uma matriz RFM, suportado pelo entendimento que a gente já tem de padrão de consumo dos clientes, porque a gente está fazendo loyalty, a gente está olhando para as compras, a gente está entendendo o comportamento do cara. Por que a gente não faz inserções super estratégicas para fazer ele voltar? E aí, quando eu falo que eu vou fazer esse cara voltar, eu não estou falando que eu simplesmente vou trazer ele de volta para a loja. Eu vou trazer ele de volta para a loja e para o meu programa de fidelidade. Muito legal. Então, a expectativa de um comportamento mais bacana é exponenciada. E a gente tem tido resultados incríveis nesse segmento que a gente chamou de Bonifique Engage. E não satisfeito só com isso, a gente olhou também para o lance de afiliados, para o marketing, para venda através do marketing de credibilidade aí, né? E, cara, isso tem sido gigante, né? Tem acontecido, principalmente, a gente estava falando agora off aqui do mercado de suplementação esportiva, todo esse lance de wellness, fitness, abraçou muito esse lance, né? Atrelar a credibilidade do seu produto, a credibilidade de uma persona reconhecida no mercado. Essas estratégias têm dado sucesso e a gente lançou também uma solução para gerenciamento desses afiliados. Então, a gente está indo ali desde soluções que o varejista, que a marca utilize para gerenciar, entender performance e tudo mais, está dando um passinho à frente e a gente tem o portal do afiliado, onde o próprio afiliado pode entender a sua performance. Cara, eu soltei essa campanha aqui no Instagram semana passada. Olha o pico que deu. Essa aqui já não rolou. Então, eu tenho que ir mais para esse lado, mais para ali. Gerenciar a conta corrente dele. Tenho ali tanto a receber, não tenho, vou resgatar, vou trocar em produto. Porra, posso fazer o afiliado, tá dentro do programa de fidelidade também. Posso fazer o afiliado, gerar um cupom pro comprador, que além de trazer esse cara, obviamente, para a loja, também joga ele para dentro do programa de fidelidade, ele já acumula alguns pontos, algum cashback ali, que aí ele torna um recorrente e a marca não fica dependendo exclusivamente do afiliado que captou. Mas ela consegue gerar um ciclo mais virtuoso e exponencial LTV de várias formas. Perfeito. Então, criamos esse ecossistema, olhando para o negócio, para o mercado, para que todo mundo que entre pela porta de entrada, que é o programa de fidelidade, para que esse comportamento de recorrência seja cada vez mais presente dentro da marca. E o que fecha a nossa mandala de soluções, que é assim que a gente está chamando, que a gente está embrionariamente chamando, precisa de um nome mais moderno, é o nosso pilar de learning, que é o Bonifique Academy, que é aquilo que vocês vão ver ali, o lançamento oficial no dia 24, mas estou dando esse spoiler aqui, baseado nos 3 anos da Bonifique, nos mais de 400 programas que a gente criou. Naquilo que dá certo, naquilo que dá errado, no que a gente aprendeu, a gente desenvolveu uma plataforma de aprendizagem que tem pelo menos aí 15 cursos, que faz o cara sair do básico até o avançado, faz o cara aprender a criar estratégias generalistas e afunilar para estratégias mais segmentadas, baseado naquilo que ele espera, e certifica toda essa galera. Então, pô, você vai fazer lá um curso de, sei lá, básico, introdução à psicologia do consumidor. Cara, você vai ter um certificado sobre aquilo. Brilhante. Você percorrer a trilha inteira, você pode falar no final dela, cara, eu sou um especialista em loyalty. Eu sei fazer. Eu sei criar estratégias diferentes.
Nem toda estratégia é para aumentar o GMV. Nem toda estratégia é para aumentar o ticket médio. Isso pode ser até consequência de uma estratégia mais focada. A gente tem cara, por exemplo, que me chamou e falou, eu quero diminuir meu ticket médio. Quero diminuir. Que absurdo. Eu vendo, e posso citar aqui, a Acer, por exemplo, tá com a gente já há esses quase 3 anos com a gente. O Fred me procurou e falou, cara, eu quero diminuir meu ticket médio, mas eu quero que meu cliente volte. Ele vem aqui, compra um notebook, paga 8 pau, vai embora e nunca mais volta. Mas e o teclado, cara? E o monitor? E o mouse? Como a gente cria uma estratégia para que esse cara tenha cestas menores depois da primeira cesta e eu consiga soltar outros produtos para o mercado, que é a minha ambição agora. A gente criou uma estratégia exatamente para isso. Depois de um tempo de maturação, a gente tinha conseguido sim aumentar o GMV, que nem era o produto. A gente diluiu drasticamente o ticket médio dele, mas a gente aumentou o gasto médio por consumidor. O Leandro, que ia lá uma vez e gastava 8 pau, passou aí 4 e gasta 10. Então, absurdo. Cara, cada estratégia tem um foco diferente e uma linha a se percorrer diferente. É isso que a gente entrega com todo esse leque e é isso que a gente ensina dentro do Bonifique Academy também. Isso é legal porque casa muito, cara, no nosso caso, por exemplo, né? Na Sanders a gente tá olhando muito pra CRM, né? Porque a mídia, a gente já canta essa bola já tem uns anos, não é de hoje, né? A mídia, cada ano que passa fica mais cara, mais inflacionada. Dependendo do período ali do ano, você tem sazonalidades onde a mídia fica ainda mais cara, como a Black Friday, por exemplo. E esse ano, especificamente, a gente estava até brincando agora há pouco, teve a reforma tributária, onde os impostos eles ficam apartados da sua compra, né? Google não está aplicando isso. Esse ano, na verdade, por ser o primeiro ano, deveria ser um ano apenas de ajuste, né? Então a galera não era obrigatório colocar, mas a Meta espertalhona já começou a cobrar. Então, a mídia, ela, de um dia para o outro, do dia 30 de dezembro, 31 de dezembro até o dia 1º de janeiro, e o dia 1º de janeiro, a mídia encareceu 12%. Então agora, se você coloca 100 pau de mídia, na verdade você vai pagar 112 ali, você vai pagar uma bala muito grande. Então a gente está olhando muito para CRM, todas essas soluções, elas conseguem se acoplar em ações de CRM, como por exemplo uma agência, que é no nosso caso, um cliente tem lá dentro, né? Como que isso pode engajar ali junto? Cara, e é exatamente assim que os nossos cases de sucesso usam. A gente, dentro da Bonifique, tem uma capacidade gigante de gerar dados, uma capacidade gigante de se comunicar transacionalmente com o seu cliente, mas a gente entende também que a gente tem algumas limitações da ferramenta em si, mas que não devem ser transferidas para o negócio. Sim. Então, a gente, primeiro, a gente tem todas as nossas APIs abertas, e quando os CRMs dos nossos parceiros têm APIs abertas, a gente desenvolve integrações para que eles possam beber de todos esses dados e gerar campanhas mais intencionais, mais direcionadas. A gente sempre sugere e sempre orienta, e muitas vezes a gente consegue levar isso para dentro, que, cara, traga sim clientes, invista sim drasticamente em CAC, não tô falando, pelo amor de Deus, pra você parar de fazer isso, né? Mas continue trazendo, só que traga eles para esse comportamento melhor, esse comportamento mais benéfico, que é o do cliente fidelizado. Então, de uma maneira estrutural, a gente se abre para mandar informações, a gente se conecta para mandar informações e ajuda, inclusive, a criar campanhas, não com a expertise de vocês, pelo amor de Deus, mas a gente ajuda a criar campanhas que tenham esse viés da fidelização por trás, que a gente continua acreditando que é o melhor caminho. Traz mais uma visão de dados, né? Essa parte da tecnologia é interessante, de conexão é interessante, porque aí casa muito com o que a gente precisa lá dentro. Por exemplo, se tem a API aberta, a gente poderia ter um gatilho onde na segunda compra do cara já gerasse um cupom automático na plataforma, alertas para todo o time de CRM e para o time de mídia para poder fazer campanha focada naquele grupo. Você falou que tem matriz RFV lá, né? Tem. Então daria pra gente, por exemplo, ter uma regrinha lá dentro de segmentação de SEO a partir da RFV para extrair esses dados e montar campanha de mídia. Então dá pra fazer uma brincadeira bem legal aí dentro, né? Dá pra fazer e tem gente fazendo, cara. Legal. Olha um exemplo, cara, totalmente fora da caixa. A gente tem um cliente grande, relevante, que ele basicamente vende tênis de corrida. Esse eu não vou abrir o nome aqui, porque, enfim, não tá 100% público ainda, como era o caso da Acer. E o cara sabe que o tênis dele dura 5.000 quilômetros. Sim.
que o cara vai correr 5 mil quilômetros com ele. A gente se conectou com o Strava. E o cara é bonificado por quilômetro rodado no Strava. Pro cara é excelente. Gamificou, o cara vai correr mais. Pô, Esses pontos, que ele acumula por quilômetro, ele troca por um desconto, por um produto novo. que brilhante. Isso é legal Ele pra tá caramba. dentro Brilhante. ele consegue nivelar esses clientes, tipo, eu não lembro os nomes, mas vamos supor que seja maratonista, pace fofo, sei lá, os nomes assim, Cara, até o cara brilhante. subir. Mas o que ele ganhou por trás disso? Cara, ele sabe os 5 mil quilômetros que eu corri e ele sabe qual é a hora de me ofertar outro tênis. Exato. Ele tem Ele tem dado agora. Agora ele tem esse dado Brilhante. da performance do cara. Esse dado tá na Bonifique? Não, tá no Strava. Mas a Bonifique fez o cara usar o Strava. E o CRM dele recebe os dados da Bonifique de pontuação. Vamos supor que seja 1 ponto por quilômetro rodado. Uhum. Ele sabe quantos pontos aquele cara acumulou naquele objetivo de rodagem. Uhum. Então ele sabe quantos quilômetros o cara correu. Ele faz a conta E inversa aí ali. ele chega. sabe a hora de... Cara, sniper ali. É agora que eu preciso te oferecer um tênis, porque tá na hora de você trocar. Se você não comprar do meu, você vai comprar do meu concorrente. Aí você pode acionar seu time de mídia, por exemplo, pode mandar um e-mail pra esse cara, Exatamente. fazer um remarketing pra esse grupo de pessoas que tem pontuação X, por exemplo. Até né? incentivar a comprar a marca também, né? Eu já quero comprar, eu queria correr. É porque eu sou gordinho e fico assado. Então talvez eu não consiga um desconto bom. Mas pra quem é da corrida... Não, mas você tá treinando bem até. treinando. Você só não tá correndo, você não tá fazendo cardio. Você pensa que eu sou um imbecil? Caramba, você sabe de tudo da minha vida. Velho, eu sei, velho. Mas- Eu sei pela sua roupa. Você era pra estar mais larguinha. O foco aqui é ele, não Tá sou bom. eu. Tá bom. Porra, eu não corro, tá? Só pra deixar bem claro aqui. Mas você faz academia. Eu faço academia. Faz dietinha. Jet. Ah, eu adorei. com força. O shape tá legal. Que isso, cara? Ainda bem que tem uma mesa aqui, né, gente? Esse cara é louco, velho. Esse cara é louco. Mas olha que interessante, incentiva também pra quem tá começando, né? Cara, a correr mais, a buscar a marca, de repente, porque hoje tem... O pessoal vai pro óbvio, né? Às vezes, né? Então fica aquelas principais marcas, de repente é uma marca iniciante, quer começar e quer entrar nesse meio também. É interessante isso aí. É, com certeza. Cara, uma brilhante, saiu muito fora da caixa. Sim, cara. As ações out of home estão cada vez mais... Esse foi um exemplo, mas, cara, teve um cara que abriu uma loja na Oscar Freire, meteu um tuk-tuk subindo e descendo com com QR Code gigante. Você escaneava o QR Code, ganhava um cupom de desconto e ia na loja que tava inaugurando. Caramba. Então, cara, tem uma série de ações mais fora do ambiente. E essa é uma das tendências que a gente vai, inclusive, conversar lá no evento que eu tô aqui dando uma série de spoilers. Essa é uma das tendências para atração e retenção de cliente. Cara, sai da frieza da compra. Lance daquele cashback ali, cara, gastou 100, ganha 10 e volta aqui, meu, Isso já foi faz tempo. já morreu. A gente usava isso na Danone em 2013. Cara, a compra é um pedaço. É o pedaço mais monetizável, mas não é o pedaço que mais engaja da jornada do cara. Com certeza. Né? E o lance da gamificação com o Strava, por exemplo, mas tem uma série de outras aplicações. A gamificação ajuda você a movimentar seu cliente. Isso era a pauta que eu ia trazer, cara. Porque o ser humano ele é movido por objetivos, né? É isso. Sim. Então, automaticamente, o lance da gamificação, ela serve não só pra você, sei lá, ir mais pra academia, mas até pra você comprar também. Uhum. Né? Então, se você consegue colocar isso no seu negócio, seja vender um tênis, como você tá falando, seja pra vender um suplemento, cara, Pô, dá super certo. Total. Só tem que ter Total. criatividade, né? Pra pensar numa gamificação que faça sentido. Exatamente. É aí que o nosso time de CS entra para aplicar as estratégias e o aprendizado que a gente já teve ao longo desse tempo Legal. e fazer o que dá certo, replicar Legal. o que dá certo. brilhante, Ah, é? brilhante. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vejo que muita gente hoje tá na carreira ali, você tinha uma carreira de 20 anos, né? Uma carreira sólida, né? Tem muita gente que vai trabalhar com aquele fardo nas costas, né? Aquela insatisfação e não consegue dar uma virada de chave, né? Eu queria entender o que foi mais difícil nessa transição até a formação da Bonifique, até a Bonifique começar a andar, né? Você fala, pô, valeu a pena essa troca. O que foi mais difícil nessa troca pra você? Cara, eu tinha uma vontade, mas talvez eu não tivesse coragem. Eu não tenho o lance da jornada do empreendedor, cara, roer um osso fudido, dormiu na chuva. Cara, não passei por isso, não vou aqui Contar a história triste, contar a né? história triste, porque eu não tenho. E eu dei uma sorte muito grande, cara. O que me faltava era coragem. Mas quando eu conheci o Vini e o Alex, meus sócios, né? Primeiro o Vini, depois o Alex,
O Vini é meu cunhado, não sei... Bom, vocês obviamente não sabiam. Eu trato a esposa dele como se fosse minha irmã. Entendeu? Meu cunhado, a esposa dele é minha irmã. Não, eu percebi que deu pescando aqui, mano, eu dei uma tela azul aqui, irmão. Mas não era? Caralho. A piada talvez não tenha sido tão boa. Mas que deu uma travada, deu. Se o objetivo era travar, travou. Deu certo. E os caras, eles já tinham construído uma empresa e já tinham vendido essa empresa. Eles já tinham passado por uma jornada de sucesso. Então, isso deu o impulso da coragem que faltava. Então, quando eu decidi empreender, eu não tinha o lastro, mas eu tinha 2 caras comigo que tinham o lastro, né? Além de terem feito uma empresa que foi rentável e foi vendida, a gente, com um negócio completamente diferente, sem nenhuma competição com a empresa anterior, ia atuar no mesmo segmento. Então, eles também tinham uma bagagem de onde a gente... Quem era o nosso ICP, como a gente chegaria neles e tudo mais. Então, eu consegui ter essa coragem. Mas o mais difícil na virada foi tirar a coragem do papel. Isso né, é o mais cara? difícil mesmo. Abrir mão de um salário, naquela época, muito bom. Abrir mão de uma estabilidade que você acha que você tem quando você é funcionário, né? E mais do que isso, cara, eu ia sair completamente do meu meio. Então, porra, se eu for tentar me recolocar agora, depois de 3 anos, eu vou ter que dar uma puta pedalada, porque eu já perdi o contato, o networking. Eu saí daquele lance executivo que eu tinha. O mercado já tá diferente. Cara, eu trabalhava em indústria farmacêutica, majoritariamente na minha carreira. Se eu fosse voltar pra isso agora, puta, uma pedalada gigante pra retomar o contato, pra começar a ser influente e me recolocar. Então, isso é o que mais me tirava o sono. Mas, graças a Deus, desde o começo a Bonifique veio crescendo exponencialmente. Hoje eu tenho certeza absoluta que eu fiz a decisão certa, não tem como, não voltaria atrás. E então ainda tem um caminho grande, mas já é mais tranquilo, já tô mais sossegado do que antes. Mas é sempre assim mesmo, quando você tá no começo, cara, você dá aquele cagaço. Eu lembro quando eu fui abrir a Sanders também com o Jota, cara, eu trabalhava em uma outra empresa, na época eu tava... Você é designer, né? Era designer, mano, e na época eu tava trabalhando numa empresa que o dono hoje é dono da Enviou, sabe Enviou? De e-mails, o Felipe. Conheço ele. O Felipe é meu brother, velho, irmãozão, E eu trabalhava com ele, na empresa dele, né? E aí, na época, essa empresa, ela tava indo por outros rumos ali, aí eu conheci o JK na época e eu fiquei meio lá e meio cá, né? Até o momento que eu falei, putz, cara, o que eu tô ganhando hoje já aqui com o JK já é mais ou menos o que eu ganho aqui, cara. Então, vou sair. E isso só trabalhando, tipo, 2, 3 dias na semana. Aí eu mesma coisa, tirava o sono. Caralho, velho, pô, criança pequena em casa, casado. Eu também, não faço. Falei pra vocês, minha filha tem 3 anos. Ela tava pequenotinha, velho. Com a Bonifique, exatamente. Então, isso tirava o sono. Mas assim, se a gente não dá esse passo, eu sou da seguinte opinião. Eu prefiro morrer um dia e falar, putz, eu tentei, do que eu ficar com a dúvida do arrependimento de falar assim, putz, será que ia dar certo, cara? Eu sou desse cara. Quando começa a ficar muito na cabeça, é hora de fazer. Né? E você já falou, pô, eu ganhava o mesmo, cara. Eu saí disso pra 0. Então, por isso que eu não tinha salário, né, irmão? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque, assim, era uma carreira sólida, né, cara? 20 anos total. Né, em finanças ali. Como é que você dá essa mudada de chave, né? E tem muita gente que tá 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, quer empreender e não tem essa coragem, né, cara? Coragem, né? Cara, eu lembro que quando eu falei, pô, vai virar, eu vou fazer, eu chamei minha esposa e falei, ó, seguinte, em uns 6 meses eu vou estar lá. Foi mais ou menos isso mesmo. Cara, daqui pra frente é pão e água. Esses 6 meses a gente vai fazer uma reserva, porque lá vai demorar 1 aninho pra gente voltar pra esse patamar. E aí, se não der, sei lá, eu procuro outro rumo aí. Mas a gente passou um tempo fazendo uma reserva que ia queimar e queimou. Queimou. Passou ali raspou o chão pra gente conseguir voltar e ficar mais confortável agora. Mas foi pensado, foi calculado, assim, e isso também ajudou a ter uma segurança legal. Muito bom. No começo eu fiz um pouco disso também. A minha sorte foi que o negócio com o Jota foi crescendo um pouco rápido, né?
Então, tipo, em pouco tempo, assim, já tava num patamar parecido. E eu tive a segurança de não precisar sair da onde eu tava, né? Como a empresa do Felipe não tava indo tão bem, eu renegociei salário com ele. Eu falei, mano, eu trampo menos e você diminui meu salário, beleza? Ele, beleza, Rafa, isso me ajuda. Então eu tive essa sorte também. Mas o cagaço tá sempre ali, né, irmão? Sempre batendo na porta, cara. Não tem... Até hoje bate. Até cara. hoje, Até e sempre vai ser assim. E ainda mais num país como o Brasil, cara. Onde é muito instável e muito difícil você saber o que vai acontecer na semana que vem. Quando você é empresário. Ah, sim. Você nunca sabe, velho. Isso Você nunca sim. sabe. Isso eu tenho certeza, cara. E ser empresário, porra, tem várias maravilhas. Mas você não dorme mais, cara. Não, você não dorme, irmão. Assim, você tem... Putz, né? É legal, tem o negócio da liberdade, que não sei o quê. Show de bola. Mas se sai um cliente grande, você tem que continuar pagando quem tá ali. Isso aí, cara. Você vai tirar do seu, irmão. Isso aí. Você vai tirar da sua carne. Eu tô lá no G4, né? E o Thales fala muito isso. Ele fala que aqui é um dos países mais difíceis para empreender, né? Porque tudo muda muito rápido. É, tudo. Quando você Esse tá, segurança jurídica quando você tá aqui indo, é- muda a presidência, muda todas as ideias, mudam tudo. Daqui a pouco sai o time que tava ganhando não tá mais porque mudou a regra do jogo. É um dos países mais difíceis para empreender. E tomar decisão aqui, realmente o cara tem que ser muito macho. Cara, eu concordo 200%. E toda vez que tem uma mudança dessa política e que interfere na economia, cara, você vai competir. A gente tá em 48, acho, na Bonifique. Desses 48, 20 deve ser de tecnologia, um pouco mais. Cara, eu tô competindo com um salário de 40 pau, que o cara trabalha remoto e o cara recebe em dólar. É isso aí. Aí o dólar sobe, dólar baixa, cara, a inflação ou a demanda por dev fica melhor, fica pior, que você consegue contratar melhor contrato. Cara, é embaçado, cara. Eu acho que essa é uma das partes mais fodas, assim. Especialmente quando você tem um time que tá consolidado bom, o negócio tá indo bem. Sei lá, cara. Entrou uma empresa grande e raspou metade dos seus funcionários ali. Fudeu, você se fudeu. Aconteceu isso muito com a gente. Cara, qual que... Assim, você hoje tá na frente do marketing, né? Qual o principal erro que você vê as pessoas cometendo, né? Quando a gente fala de programa de fidelidade. Qual que é o mais clichê ali? O que você vê acontecendo e fala, cara, isso não pode acontecer? Cara, eu... Antes falava e acho que vale voltar aqui. O maior erro é não ter. Maior erro hoje não ter. É não ter. Cara, um varejista que não investe em retenção, eu não vou dizer que ele vai quebrar, mas ele vai ter muita dificuldade. Ou ele vai deixar muito dinheiro na mesa. Cara, se você não consegue começar com uma estrutura mega parruda, se o seu produto não permite uma estrutura mega parruda, é porque tem produto que não permite mesmo, cara. Pô, esterilizador de ar, a gente tem um cliente lá. Cara, é uma recompra difícil de fomentar. Você não pode fazer um negócio mega gamificado. Mas, pra mim, o maior erro é não ter. Nenhuma estratégia. Nenhuma estratégia de retenção. É muito complexo você não ter. Não dá pra você viver de CAC. Não dá pra você sobreviver de CAC. Porque acontece isso que vocês falaram. 12,5 na cabeça do dia pra noite. Né? Em janeiro... Competição acirradíssima, um monte de gente anunciando. Leilão sem fim. E aí pega essas datas, como você falou, cara, Dia do Consumidor, que tá aí no primeiro semestre, Semana do Consumidor, Black Friday no segundo semestre, são emendado no Natal. Emendado no Natal. A gente fez, em outubro do ano passado, pré-Black Friday, um evento lá na VTEX, inclusive, falando sobre exatamente isso, estratégias para transformar um efeito positivo agudo em algo de longo prazo. E a gente repetiu o discurso aqui agora, na semana passada, em um webinar com um parceiro, também sobre como fazer isso para o Dia do Consumidor. Então, cada vez mais eu tenho a certeza de que não pensar em retenção é pensar em investir cada vez mais para ter cada vez menos. Então, sendo direto, para mim o maior erro é não ter. Eu concordo. A gente sempre defendeu muito essa questão da recompra, inclusive... A gente tinha um módulo na Belas Artes, né? Quando eu e o Jota dava aula lá, que falava justamente de performance e mídia. E a gente batia muito nessa tecla, cara. De assim, quando a gente fazia a conta, né? Tem uma planilhinha que a gente faz a conta lá. Quando você via isso no decorrer de um ano, você vivendo só de CAC, o quanto que a sua margem fica espremida lá no final,
e o quanto que esse CAC diminuía e diluía quando você utilizava estratégias de recompra. Cara, era um número assim absurdo. Era coisa de aumento de margem de 2, 3 vezes mais. Sim. Né? Então, não dá para você ficar realmente vivendo disso. Lógico que existem segmentos que realmente é uma dificuldade muito grande. Você vai vender uma geladeira. Né? Pô, geladeira você vai comprar uma vez, mas aí entra o que você falou, tem acessório em geladeira, precisa de motor, precisa de, né, coisas afins. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer, né? Se tem algum nicho que não tem aderência, assim, ou é mais difícil de trabalhar. Cara, tem nichos, tem segmentos que a gente precisa pensar muito bem a estratégia. E a gente sabe que a estratégia não vai ser uma estratégia com um ROI gigante, como, por exemplo, é o varejo de moda feminino. Cara, esse daí estoura. Esse é o principal ali. Cara, esse é um dos que tem mais aderência. Mais aderência. É um público majoritariamente digitalizado, seletivo, que gosta do lance do pertencimento, da proximidade com a marca. E que fideliza, né? Porque depois que conhece a marca, ela sente confiança de comprar. Abertíssimo a gamificação, né? Esse é um. Outros em que a gente falou aqui da gamificação como motor, wellness, suplementação esportiva, moda fitness, é uma galera que já tem por trás o lance do esporte, então já está acostumado a perseguir alguns objetivos, né? Então também performa bem. Mas tem alguns que a gente tem um pouco mais de dificuldade. A gente usa uma metodologia para definir qual vai ser a estratégia lá, que a gente chama de MPP. E aí o M é de momento, né? Qual é o momento da empresa? Uma empresa que já está em voo de cruzeiro? É uma empresa que está subindo? Porque isso muda também. O cara em voo de cruzeiro tem mais paciência. Ele prefere algo mais estável, mas consegue enxergar um benefício de longo prazo e percorrer essa jornada. O cara que está fazendo 100 pedidinhos ali, com ticket médio ainda pequeno, trabalhando no desconto, não tem branding, está competindo no preço. Cara, se não fomentar a próxima compra, fudeu. O cara não vai ficar e ele não tem que ficar mesmo, porque ele tem que conseguir uma recorrência maior ali nesse início, né? O primeiro P, ou a segunda letra, é de produto e portfólio, que a gente olha exatamente para isso. Puta, geladeira. Mas se o cara tem complementos no portfólio, se ele tem uma amplitude de ticket que permita outras compras, a gente consegue ainda ir para algo mais sofisticado. Senão a gente tem que ir para o básico mesmo. E o terceiro P é de público e persona, né? Que é exatamente esse lance do cara. Mulher digitalizada da região sudeste e tal, tende a gamificar mais. Então a gente consegue direcionar por ali. Então, tentando ser menos prolixo e mais objetivo na pergunta, tem segmentos que tem maior dificuldade. Mas a gente tem, inclusive, loja de pneu fidelizando. E pneu, cara, assim, é difícil realmente. Cara, essa era a minha maior descrença. Eu acho que, assim, se você tem esse número, eu queria ver, porque eu realmente... Essa, inclusive, era a briga do cliente. A gente teve 2 clientes. Um deles foi a Delavia Pneus, inclusive. Essa, assim, era o santo graal que eles buscavam, cara. Aumentar o volume de recompra. Como, né? Pra eles. Como, cara? Como? A gente Porque a oferta é assim, você tem desde o remold até a própria concorrente para aquele mesmo pneu. Tanto que para isso eles começaram a colocar serviços, começaram a colocar check-ups no carro, outras coisas agregadas para não ficar só dependente de pneu no e-commerce, porque antes o e-commerce era só pneu. É que muitas vezes não é muito bem visto isso. Você chegava para trocar um pneu, você saía com o carro condenado de lá. Exatamente. Não era muito bem visto. Você tinha medo de... Quando você vai no posto e deixa o cara olhar o óleo, sempre tem que trocar. Não, tem que trocar o óleo e o motor. O motor, 6 meses para esse motor bater, né? Se o portfólio do cara, se ele tem um pneu com mainstream e tem outros serviços agregados, dá pra gente ir dessa estratégia aí de diluição de ticket médio, mais aumento do retorno do cara da recompra. Dá pra trabalhar. Mas quando a gente pegou esse cliente de pneu, eu lembro que eu cheguei pro vendedor e falei, cara, olha o que você joga no meu colo aqui pra resolver. Isso aqui não vai dar certo. E até ele falou, puta, vai ser difícil, né, cara? Nem ele acreditava tanto, né? Nem ele acreditava tanto. Mas, cara, aí, na verdade, aí foi o segmento que trouxe a surpresa pra gente. E não sei nem se tem tanto mérito nosso, assim. Mas, cara, a gente pensa em mim, pensa em vocês comprando pneu. Às vezes nem compra, troca o carro e vai com o pneu que tá, e o outro carro chega e também vai, um abraço. Mas e o Uber, cara? O taxista, o frotista, o dono de transportadora. Tem um lance aí, então era um lance de fidelização
Não B2B, porque boa parte disso é MEI, né? Você tá falando ali do Uber, do taxista, do cara que tá na rua ali. Mas foi a criação de um programa de fidelidade olhando muito mais para esse cara. Eventualmente me fisga você ali e tal, mas não, majoritariamente ele funcionou para o pessoal frutista e para o pessoal que tá na rua mais tempo, roda mais, e esse cara troca. Esse cara faz Ele isso. precisa fazer Esse isso. cara precisa. E eu esqueci completamente disso. Eu só me toquei na primeira reunião que eu fiz com o cliente, o cara falou, não, meu público não é você, porra. Você compra verdade. de mim também, mas meu público é o Uber ali que tá Cara, com... brilhante. Eu mesmo não compro. Eu tenho um mecânico que é meu amigo e eu vou lá, cara. E ele que troca pra mim, ele que faz o pedido. Então é ele que é o decisor da minha compra. Eu sou mais influenciador do que Vai o falar que não é decisor. sua mulher. Hã? Não é sua mulher, a decisora. Não. Ele fala assim, ó, tem que trocar. Aí eu vou lá e falo, beleza, troca aí pra mim. Aí ele escolhe, ele faz o pedido, chega, ele troca. Então, realmente, cara, nós, que como consumidor final, tá longe mesmo do seu público dele. Tá mais distante, é um público mais distante, né? Tem um segundo cara desse segmento de pneus que tá colocando um programa de afiliados no ar, exatamente para fazer isso. Cara, eu quero que o seu mecânico, que o mecânico de todo mundo seja um afiliado e seja recompensado para quando ele tiver que decidir dar uma troca de pneu, ele me escolha e compre no meu e-commerce, né? Ou te faça comprar no e-commerce. Então, já é uma vertente ali que quando a gente criou o programa de afiliados, a gente obviamente pensou no influenciador, logo na cara. Mas, cara, todo promotor de venda é um afiliado, no final das contas. Pode travestir o nome dele pro que for, mas ele é um promotor de vendas, assim como o influencer é também. Nesse caso, o influencer usa a imagem e a credibilidade. O seu mecânico usa a confiança. Se ele falar pra você tem que trocar, você troca. Você trocar. Cara, eu não pergunto nem a marca. Não vai nem pegar a estrada mais com o carro, né? Então a gente adaptou não, mas usou com esse fim o programa de afiliados pra esse cara. Deve estar indo pro ar agora. Eu sei que não tava ainda, mas seria em fevereiro ainda. Deve ter ficado pra depois do carnaval, agora que o Brasil vai começar a andar, né? Aí a gente vai ter só mais depois, coisa mas vai parar acontecendo. rápido, né? Porque depois tem Copa, depois tem eleição. É um ano puxado pro varejo, hein, cara? E tem esses fatores ainda, tá? Falamos aqui do aumento de mídia, mas ainda é um ano que é extremamente complicado, cara. Sim. Por conta de todas essas paradas aí. Vai encavalar tudo com data de varejo, sazonalidade. Você, cara, segura, velho. Nós temos a política, né? Vai ter que voltar agora. Vamos ter que voltar a eleição, né? Vai ter eleição. E é eleição para cargo executivo, né? Então vai ser presidente, vai ser complicado, cara. Ser governador. Eu acho que, vocês estavam falando de pneus, me surgiu aqui, eu acho que um nicho, um segmento que deve ser mais difícil do que pneu é colchão. A gente tem. Tem também? Probel é nosso. Probel é de vocês? Probel era nosso. Probel era nosso também. Probel é nosso. O Ricardo que é o contato lá ou é outra pessoa? Cara, quando veio, tava comigo, era o Ricardo. Hoje eu não sei te dizer mais quem tá à frente dessa conta, mas Probel é nosso. E roda, cara. Tem travesseiro, né? Então, na época, quando tava com a gente, é que eu não lembro se você pegou essa fase. Eu peguei a época de Probel, sim. Quando veio pra gente, cara, Probel vendia muito pouco no e-commerce, muito. Aí a gente ativou nossas ações, campanhas, cara, de um mês pro outro eles estilingaram. Aí começou a entrar no voo de cruzeiro, que nem você falou. Aí ficou. Só que ali ainda só vendia colchão, cara, não tinha mais nada. E colchão caro era o foco. Caro. Colchão... O que eles começaram a fazer? Colocaram outras coisas. Travesseiro, colchão de solteiro, colchão de espuma, que eles não tinham antes. Né? Então, coisas que tem... E aí começou a mudar a persona. Então, por exemplo... assim como você deu o exemplo do carro, não somos só nós que compramos colchão, mas tem um cara que tem um sítio que ele tem vários quartos e ele precisa periodicamente estar trocando aquilo lá, precisa estar revendo aquilo lá, ele precisa de um colchão que não molha, entendeu? Capa para colchão, para quem tem pet. Então ele começou a agregar outros produtos ali para justamente fomentar o quê? A recompra desse cara. Probel, pra mim, funcionou exatamente assim. Pra mim não, pro meu pai no caso. Meu pai trocou o colchão da casa dele, ganhou os pontos lá, tal, não sei o quê. E quando ele foi trocar o do sítio, ele ia comprar, cara, um vagabundinho na esquina. Eu falei, porra, usa seus pontos aí, deixa eu dormir bem aqui no sítio, porque é complicado aqui. Eu volto, vou passar o carnaval lá, voltava com a torcicolo. Torta. Aí ele usou lá e deu uma reforçada no sítio usando o Probel também. É isso aí. Então, mas é exatamente isso, cara. E, pô,
normalmente você compra ali o seu, mas você tem o da sua filha, você tem o outro ali pra comprar, você tem um que... Cara, às vezes você nem quer trocar. Mas aí vem aquele lance da expiração de ponto, você vai perder o benefício, começa a gerar um senso de urgência, te gera uma necessidade que você nem tinha. E você usa ali, acaba utilizando o benefício também. Então funciona pra Provel, funciona bem. Não, funciona. Inclusive... E uma coisa que a gente começou a martelar também foi educação, né? Porque, cara, assim, quando a gente pensa em colchão, hoje tá mais... Tá melhor isso. Mas quando a gente pensa em colchão, comprar um colchão vai durar 10 anos, velho. Durar 15 anos. O meu acho que tá uns 15, né? Eu nem gosto mais da minha esposa. Tem um buraco no meio, a gente vai se juntando à noite pra dormir, tá ligado? Eu sou da época que minha avó comprava colchão. Não, eu passei a minha infância no mesmo colchão, velho. Com ela, com o meu, entendeu? Foda-se os ácaros. Não, que é ácaro? Nem existia ácaro nessa época. E aí a gente começou a entender que a galera, na época, né, não tinha muito essa percepção. O ideal é você trocar o colchão de 5 em 5 anos. Né? Então você sabe que você vai ter que refazer sua compra daqui 5 anos. Então a gente começou a fomentar a educação. Ensinar, começamos a contar a storytelling, mostrar os riscos, ir a um teste, fazer vídeo. Isso começou a fazer a galera ali entender, né? Até eu mesmo, na época, o meu colchão tinha acho que uns 6, 7 anos já. Falei, cara, eu preciso trocar o meu também, cara. Então isso acoplado, né? Essas estratégias dá muito bom. Cara, eu queria te fazer... Na verdade, são 2 perguntas, né? Na sua percepção, o que realmente faz o cliente voltar? Né? E como usar dados personalizados sem invadir, né? Porque hoje tá muito simples esse negócio de... Tem hora que você se sente realmente invadido, né? Tudo a empresa sabe sobre você, né? Como fazer essas 2 coisas? Cara, eu acho que o que faz o cara voltar não é só o programa de fidelidade, né? Ele tem que estar muito atrelado a um produto de valor, né? Assim, a gente teve um cliente que vendia óculos escuros com a gente lá. Cara, a gente não gerava uma recompra pro cara. E 2, 3 meses e... Cara, a gente, pelo amor de Deus, tá tudo certo. Aqui não tem nada que a gente tentou fazer que a gente não tenha testado em outros lugares e tenha dado certo. Será que esse segmento não funciona? Cara, eu entrei no Reclame Aqui. O produto do cara tava era horrível. Lá. Ele devia estar anunciando lá, porque lá tava o público dele. O produto do cara era horrível. Então eu acho que o que faz voltar é a credibilidade, a qualidade, né? E o programa de fidelidade impulsiona esse retorno e diminui o intervalo. Essa é a nossa função, né, com o programa de fidelidade. Eu não vou conseguir vender gelo para esquimó, mas eu consigo fazer, se o esquimó já comprar gelo, ele comprar no intervalo menor e comprar mais gelo. Né? Então eu sou um exponenciador, eu não sou um gerador. No final das contas, né? Meu lance é LTV, é tirar valor. Então, eu acho que o programa de fidelidade funciona como gasolina de um bom motor. Sem o motor, ele não anda. Então, resumindo aqui, o que faz o cara voltar é qualidade do produto, é atendimento, se for o caso, entrega, uma logística muito boa. Exatamente, atrelado a um programa de fidelidade para que você sempre seja a primeira opção de compra, né? E o que faz os mecanismos do programa de fidelidade que fazem o cara voltar, eles mudam muito de segmento para segmento. A gente falou aqui do varejo de moda feminina. É um gatilho. É pertencimento, é exclusividade. A gente tem uma marca que, cara, não dá desconto, ela dá antecipação na coleção seguinte. Então, cara, brilhante. É exclusividade, é diferenciação. A gente falou também no off da suplementação esportiva. Cara, o cara que toma whey, vai lá, compra o seu whey de 900 gramas que dura 30 dias. Se ele comprou dia 5 de abril, dia 5 do mês que vem ele vai comprar. Se o benefício que você está gerando para ele com o programa de fidelidade não é atrativo o suficiente para ele usufruir na compra seguinte, não é o programa de fidelidade que está fazendo ele voltar. Ele está voltando por outro motivo. Pode ser a qualidade e tal. Então, o que faz o cara voltar através do programa de fidelidade varia muito de segmento para segmento. Né? Caso da Max, que está com a gente. A Max conseguiu gamificar sem perder essa essência do senso de urgência, né? Então, poxa, o cara tem que comprar whey o tempo inteiro, ele vai comprar e eu quero que ele compre aqui. E não compre nem o meu no Mercado Livre. Eu quero que ele compre aqui nesse canal. Lá também é um sucesso absurdo o programa de fidelidade.
Então acho que minha resposta é mais vaga do que decisiva. Cara, mas passa por muda pontos muito. bem importantes. por- É exatamente isso. Cara, é o feijão tem- com arroz que as pessoas não fazem. A sua resposta condensada é uma frase que a gente sempre fala aqui, É. que é o seguinte: não tem marketing bom pra produto ruim. Uhum. Então, cara, assim, não consigo fazer mágica. Eu posso ser o melhor cara do mundo pra fazer gamificação, pra fazer estratégia de recompra, Pra ter mídia, dados o suficiente pra... tudo. Mas se o produto for ruim, não tem o que fazer, cara. Eu sempre falo pro cliente, cara, que assim, não é mídia que vende, não é bonificação que vende, o que vende é o produto e o serviço que ele tem lá dentro. Quem que eu sou? O cara da mídia. Em calçadões, como tem aqui perto aqui em Osasco, você tem várias lojas, né? Em volta ali, você tem um calçadão ali que fica... E ali, qual que é a briga? A briga é por atenção de quem tá passando. Então, muitas lojas fazem o quê? Coloca um cara fantasiado de palhaço, fica virando cambalhota e pirueta, gritando, chamando atenção pra fazer o cara entrar na loja. Eu sou esse cara. Eu sou o cara que se veste de palhaço e vira pirueta. Compra e vende ouro. Exatamente. E aí eu faço o cara entrar na sua loja. Só que o que vai fazer o cara comprar lá dentro não sou eu mais. Não sou eu vestido de palhaço, cara. É o vendedor, é o preço, é o produto, é a gôndola, é a ambientação, né? É o serviço do cara, é o atendimento, entendeu? Então não tem mágica. Você tocou num ponto bom, cara. Qualquer varejista de rua sabe, cara, que quanto mais cheia tá a loja, mais chance dele vender. Exatamente. Esse É uma é o lógica de básico. taxa de conversão. Exatamente, exatamente. E quando a gente fala da comunicação do programa de fidelidade, jogar gente para dentro do e-commerce também é uma vantagem. Então, toda vez que a gente solta um e-mail, um WhatsApp, um SMS, ele tem ali um CTAzinho, né? Tem um linkzinho que joga o cara para dentro do seu site. Cara, pode até nem converter naquela hora. Mas você tá jogando gente, tá aumentando o fluxo, tá, cara, até se posicionando melhor organicamente ali em função do programa de fidelidade. Uma hora isso é tanto, o volume é tão grande que começa a subir sem esforço, né? Então, jogar gente pra dentro da loja também é função. Eu também sou o palhaço ali que roda a placa. Exatamente. Você tá de um lado ou tô do outro. Entendeu? Boa. A diferença é que eu chamo a atenção de quem tá passando na rua e você chama a atenção de quem já passou e comprou. Quem já passou. Entrega um cartãozinho, ó. Volta aqui de amanhã. Tá diferente. É porque o palhaço aqui tá muito mais judiado, né? Show, cala a boca, velho. Entendeu? Eu acho que o palhaço aqui, eu vou te falar, ele não chama tanta atenção, né? Porque é um palhaço feio, um palhaço acabado, né? É com vocês, cara. Aqui tem um palhaço mais bonito, entendeu? Que isso? o cara... Segunda já? Não, Esse cara... a gente... 3 eu caio. Você é casado, né, irmão? Sou sim. Três casado, pede respeito o cara, 3 pede velho. música no Fantástico. 3 pede música. É que não, normalmente a gente recebe assim muitas pessoas assim do nível dele, né? Então os convidados estão aumentando o nível, ele tá ficando um pouco pra baixo. E a gente tá discutindo isso, entendeu? Aniversário do cara, irmão. A gente tá pra judiar aqui. Entendi. E a outra pergunta é como usar dados personalizados sem invadir, né, cara? Cara, é uma linha muito, muito tênue aí, né? Que você tem que minimamente tratar de maneira anonimizada esses dados, né? Fornecer para o seu parceiro de maneira anonimizada, né? Ou não aumentar não vou chamar de exposição, mas aqui, não aumentar a sensibilidade dos dados que ele já trata por si só no CRM. E o que a gente tenta fazer muito é usar clusterização e segmentação. Então, não individualizar de fato aquele dado, a não ser que seja... Estou te falando aqui do lance do Strava, né, que a gente citou como exemplo, mas quando a gente olha para matriz RFM, a gente olha para uma quantidade de clientes X que tem determinado comportamento e trabalha ela. Então, não trabalha o Leandro exatamente. Quando a gente vai para algo mais individualizado, ali, também a Bonifique do nosso lado aqui fornece tudo de maneira anonimizada, tenta não olhar para dados sensíveis ali, não olha para dados sensíveis de maneira nenhuma, olha muito para o comportamento de compra desse cara, né? E uma coisa que a gente sempre faz junto com os nossos parceiros cara, existe um regulamento, existe um termo de aceite, existe um opt-in, né? Não fica obrigatoriamente na Bonifique, às vezes fica no site do cara, quando ele cria uma conta ele já dá o aceite e sabe quais dados ele está passando para frente para a gente não tratar nada que não tenha sido permitido. Então eu acho que tem a linha tênue, tem a sensibilidade, a gente se minimiza o máximo, mas também a gente tem que informar o que está sendo coletado, o que está sendo distribuído, para que isso seja claro e transparente para todo mundo que está na relação. Muito bom, muito bom. E como é que você enxerga o futuro da fidelização?
cada vez mais para esse lado, cada vez mais hiperpersonalizado, cada vez mais assertivo. Eu acho que, inclusive saiu um e-book ontem ou hoje sobre esse tema, com 5 tendências que a gente vê para 2026. A gente já passou por umas delas aqui. A hiperpersonalização, acho que é um grande chamariz. As estratégias out of home são outra coisa muito relevante que a gente vai ter aqui. Bonificações, premiações que não sejam exclusivamente ligadas à compra. Já existe, no Brasil ainda não, mas alguns programas mais maduros fora do Brasil, falando assim, crédito de carbono para quem tem uma certa performance e tudo lá, enfim, no e-commerce, no varejo. E eu não vou lembrar agora as outras duas, mas eu acho que vai muito para hiperpersonalização e out of home. Acho que esse é o futuro, além da gamificação, que embora ainda tenha um caminho, embora esteja presente, tem um caminho muito grande para percorrer. Então, para ficar em 3, gamificação, hiperpersonalização e estratégias fora dos ambientes de compra, como atratividade e aproximação entre cliente e marca. Basicamente aproximar o canal real do virtual, esse último Isso aí. terceiro tempo, né? Perfeito, Esse terceiro item. E se você tivesse que resumir a fidelização numa frase, qual que seria ela pra gente encerrar? Porra, cara. Isso daí você me derruba. Você pegou do ChatGPT essa pergunta, né, velho? E eu não peguei a Pergunta resposta do cacete, hein, velho? ChatGPT. Mas é uma pergunta... Porra, velho. É uma pergunta capciosa, eu sou polêmico, vocês têm que entender. O meu chat GPT ele é Nossa treinado senhora, para velho. perguntas polêmicas, né? Se eu tivesse que resumir em uma frase... Quem não Cara, fez... Cara, eu vou... Acho que eu consegui. Não existe longevidade sem fidelização. Aí, Pronto, conseguiu. Você tá satisfeito agora? cara, é isso. O meu papel é provocar aqui. Deu certo, cara. O meu papel é Saiu. Vou usar essa O meu ideia papel é agora. provocar. Como o dele é fidelizar. São os papéis que a gente tem aqui. É por isso que eu sou seu co-host. Viu? Não sei por mais quanto tempo, porque eu tô cansado, velho. Talvez teremos uma dupla de um só. É isso, meu fofo? É isso, chegamos a um final, mais um final. Um final de um episódio muito bom, que eu acho que você despertou ali. Eu sempre falo isso, né? Nós estamos na era do todo mundo tá pensando em vender, né? Mas vender uma vez só pro mesmo cliente a gente não consegue, é loucura, a gente não consegue sobreviver, né? E existem várias maneiras de trazer esse cliente de volta, né? Você citou o caso da Acer, por exemplo, né? O cara, ele vende, né? Mas como é que eu trago esse cara mais vezes aqui, aumento o meu faturamento, fazendo esse cara comprar talvez acessório? Existem algumas estratégias que podem potencializar, né? Uhum. A longevidade desse cliente dentro da nossa empresa, correto? Isso aí. É isso. Muito bom. Valeu. Tem alguma gente. coisa que quer falar pra encerrar? Como que a gente acha o Bonifique? Como a gente acha o Leandro? Você, Leandrão. Boa. Bom, antes de ir para esses recados finais, eu queria agradecer aí pelo convite. A honra, porra. Foi, a gente tá subindo o bem nível, bacana. né? A gente tá foi subindo bem o nível, bacana. cara. Eu fico preocupado com os outros quando Obrigado, você fala isso, irmão. obrigado. Tem água aí ainda? Tem. Pode falar, Leandro. Cara, eu nas redes sociais, meu Instagram é Leandro Capolupo, é uma merda pra... Capolupo. Capolupo, CAPOLUPO. Vai estar na descrição do no vídeo aí. LinkedIn também. Boa, vai facilitar Boa. muito. A Bonifique no LinkedIn é Bonifique. Que mudo no final, né? Que mudo, Quemudo. BONIFI, que mudo no final. No Instagram é Bonifique _ oficial, que, cara, tem um professor de química na Argentina Ah, você tá de que brincadeira. pegou esse nome antes da gente, cara. Ah, não E não pode quis vender, ser, não? velho. Não vende, não? E o que é de química, tá ligado? E ele não Nossa. vende, não tem negocinho. Já tentei entrar em contato com ele algumas vezes, Ele nem o cara responde. nem responde. É. Ele lê e nem responde. Então é Bonifique _ oficial. Cara, queria convidar muito a galera através até do Instagram e do LinkedIn, ficar de olho no lançamento do Bonifique Academy no dia 24. Vamos lá. Junto com isso, a gente vai fazer uma campanha nas redes sociais e vai liberar acesso gratuito e certificação gratuita para todo mundo, para quem fizer sentido também, Uhum. né? Pô, o cara aplica ali, a gente entende qual é a necessidade dele e vê como a gente consegue ajudar. Se Bonifique Academy fizer sentido para que ele tenha sucesso, a gente vai liberar acesso para ele aprender ali por um mês. Então, o último convite que eu faço é isso. Fica de olho
no lançamento do Academy, porque vai oferecer um benefício bem legal aí pra quem tiver. Eu tenho certeza que meu time tiver estará por lá e estará certificado junto à Bonifique. Cara, ótimo. Ótimo. Falei isso com o JK quando eu encontrei ele a última vez. Falei, cara, a gente precisa ter uma galera parruda certificada aí. A gente tinha marcado. O que ficou pro dia 4 dia agora. 4 agora nós que a gente teremos vai o nosso. fazer. E lá. E a gente é parceiro, é particular G4? pra nós, né, papai? Particular, No G4, exatamente. No G4. Show de bola. Pra nós é particular, né, papai? É particular, A gente sim, tem essa cara. honra, né? Exatamente. É isso. Boa, Valeu, é isso. gente. Lê, muito obrigado aí. Eu que agradeço, irmão. Foi Obrigado. muito bom. Obrigado, meu irmão. Boa. Muita honra, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Manda esse episódio aqui para aquele seu amigo que precisa fidelizar o cliente dele, precisa aumentar a recompra, tá com dificuldade, só tá olhando pra CAC. Curte, compartilha e tamo junto. Valeu! Boa, valeu.